Hoje é dia 29 de abril de 2009, entrevista com o Aytan Sipahi, feita pela Janaína e pelo Júlio. Aytan, a gente vai começar com uma pergunta padrão que a gente faz para todo mundo, que é: onde você nasceu, quando, como que era a sua família, quantos irmãos você tem, como é que foi sua formação escolar, profissional, religiosa, a sua e da sua família. Se você imagina que no dia 24 eu completei 70 anos, é um longo percurso. Eu nasci em Fortaleza, na rua Floriano Peixoto. Naquele tempo não tinha maternidade, os partos eram feitos geralmente por médico, mas na residência. E eu sou filho de um imigrante turco com uma filha de um português, numa família de 16 membros. Meu avô materno tinha 16 filhos. Isso no segundo casamento, que ainda tinha o primeiro casamento. E era um latifundiário. Luiz Cordeiro de Miranda tinha umas 40 fazendas perto da cidade e eu fui criado nesse ambiente. Fazenda de quê? Fazenda de gado, fazenda de arroz, numa fase que a economia cearense ainda dependia das importações de gênero alimentício, algodão, cera de carnaúba. Era uma época rica da agricultura brasileira em termos de relação com o mundo exterior. Boa parte desse material era importado. Afora, criação de um gado, zebu, puro, mestiço com gado holandês e outras espécies de gados. Então era um conjunto de fazenda que na época tinha uma certa modernidade, vamos dizer. Meu pai é turco e é uma história muito interessante como ele veio para o Brasil, porque os turcos não imigram. O Hikmet Gadri, que eu conheci durante toda a minha infância e me orientou bastante, é um coronel do exército turco, da Revolução do Kemal Atatürk. E ele fez a Primeira Guerra Mundial ao lado da Alemanha. Quando a Alemanha foi derrotada, a Turquia, que era aliada, os oficiais, os coronéis, os famosos coronéis turcos, voltaram à sua terra. E quando Hikmet Gadri chegou em Antáquia, que é a terra do meu pai, a sua esposa tinha fugido com outro. Não sei como explicar, mas era começa com um drama emocional. E ele aí reuniu vários jovens e disse: vamos fazer América. E veio para o Brasil com 14 jovens. Chegou no Rio de Janeiro e escolheu depois ir para o Ceará, com esses jovens. Boa parte desses jovens voltaram e alguns deles ficaram. E interessante é que durante toda a vida, os 4 ficaram em Fortaleza. O Hikmet Gadri todo dia ia nas lojas, todos se dedicaram ao comércio. Meu pai tinha uma lapidação de pedras preciosas, eles tinham umas lojas de venda de tecido, de maquinária, e ele todo dia ia lá e discutia filosofia, discutia com a gente, era uma pessoa culta, falava alemão, falava francês. E uma coisa interessante é que ele, apesar de ter sido traído, ele tinha um profundo respeito pelas mulheres. E dizia assim: vocês têm de respeitar a mulher. Um homem de caráter, e me imbuía também visão ética. Fora isso, ele era extremamente tolerante, porque ele era o único na cidade que empregava o Papão, que era o comunista mais conhecido da cidade, que tinha ficado preso com Prestes na ilha de Fernando Noronha em 1935. Então era o homem que distribuía o jornal do partido na cidade inteira. E esse senhor arrumava emprego no restaurante do Hikmet Gadri. E o Hikmet é o amigo do seu... É o amigo do meu pai que trouxe toda essa comunidade turca para cá. E o seu pai chamava como? Thaís Sipaizade, entendeu? Então, e aí a gente perguntava: por que isso? Assim, porque a base de toda coisa é a tolerância. A gente tem que ser tolerante com o ser humano, tem que ser humano. Quer dizer, então, era essa sempre
o motivo dele mandava a gente ler livro, estudar, quer dizer, então eu fui já orientado por aí.